Fala pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um super vídeo falando dos principais tipos e modelos e variedades de placas solares que existem aí no Brasil e no mundo, né? Hoje, com o crescimento da energia solar, existem vários modelos, né, vários tipos de painéis solares para determinadas aplicações e muitas das vezes a gente fica perdido, né, sem saber qual o melhor, né, qual você deve escolher, né, para a sua unidade, né, qual que é o melhor indicado para X ocasião, né, para determinada área. Então, hoje eu vou mostrar aqui alguns modelos, algumas variedades, algumas categorias e subcategorias para que você possa entender melhor, tá, os módulos fotovoltaicos, as placas solares, né, e a partir daí vocês abrirem, né, ter um leque maior aí de conhecimento, né, dos módulos fotovoltaicos e assim escolher o melhor para a sua casa, tá? Também vou trazer novidades aqui, módulos que talvez vocês ainda não conheciam, tá? Então aproveite aí, tá? Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse, tá? E fica ligado até o fim do vídeo que você, né, vai se surpreender com o que você vai ver aqui hoje, beleza? Então, bora lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Edgar e aqui mais um vídeo do canal Manual da Energia Solar. Hoje eu vou trazer para vocês alguns tipos e modelos, tá, de placas solares, né, ou módulos fotovoltaicos, como vocês preferirem chamar, tá? Existem uma infinidade aí, tá, de modelos, marcas, então eu vou tentar aqui categorizar, né, fazer uma linhagem aqui de classe, subclasse, né, para vocês entenderem melhor, né, os tipos e variedades de placas solares. Bom, no mercado, tá, a gente consegue ver aí de cara, né, as placas solares mais comuns, né, que são principalmente aí para sistemas on-grid, né, de 300, 400 e 500 watts hoje em dia, né, e para sistemas off-grid, né, normalmente se usa uma placa menor de 150, 200 watts, vai depender muito do tipo de projeto. Mas dentro dessas placas, né, vamos começar aqui falando, né, dos principais tipos, né, da principal classe, né, que são as principais tecnologias, né, que são as polimonocristalinas e fino filme. As monocristalinas são placas, né, da coloração mais escura, né, que vocês estão acostumados de ver aí, para quem já conhece, né, o sistema fotovoltaico, né, elas são mais eficientes que as placas policristalinas, que são aquelas mais azuladas, tem uma performance melhor, né, dependendo principalmente da localidade e da temperatura local, mas em compensação ela tem um custo mais caro comparado com as policristalinas. As monocristalinas são placas feitas de apenas um cristal, tá? Por isso o nome monocristalina. As policristalinas, como o próprio nome diz, né, são um conjunto de cristais, né, poli representa mais de uma, e por isso faz com que ela tenha o preço, né, mais em conta comparado às placas monocristalinas, né? Em compensação, ela perde um pouco a eficiência, né, e performance. As placas de fino filme, tá, são uns modelos mais à parte, né, os modelos mais alternativos, que são placas dobráveis, digamos assim, né, que você consegue, né, dobrar e flexibilizar ela de acordo com o que você deseja, de acordo com a superfície que você deseja colocar. Por ser, né, flexível e totalmente dobrável, ela tem um peso, né, bem menor do que as outras placas. Normalmente são de fácil transporte, mas elas perdem muito na eficiência e na performance comparado com as outras duas. E costumam também ter um preço um pouco elevado. Ainda são para uma aplicação muito específica, mas a tendência é que no futuro elas sejam mais usadas, principalmente, né, devido à sua flexibilidade e forma de utilização, né, por ser um painel totalmente dobrável e flexível. Bom, agora falando, tá, de modelos, né, de placas solares mais alternativas, tá, uma subcategoria de placas solares que não são aquelas convencionais, né, como a gente vê as placas monopolicristalinas, que são aquelas retangulares, né, com moldura de alumínio, né, com um vidro por cima e um material isolante,
né, o backsheet que a gente chama, branco, material branco por baixo, né, e no meio ali o silício. Essas placas agora que eu vou falar, né, elas estão numa categoria diferente, tá? São modelos alternativos para aplicações específicas que normalmente têm um custo mais alto, mas apresentam uma tecnologia nova e que a gente tem a expectativa que seja mais utilizada no futuro. Bom, a primeira que eu vou falar são os painéis bifaciais, que são muito parecidos com os painéis convencionais. A diferença é que na parte inferior dele, né, na parte traseira, ele consegue captar a energia refletida e, consequentemente, produzir energia também. Então ele gera tanto na parte superior como na parte inferior, através da energia refletida ao solo. Esses painéis já são comuns no mercado, tá? Apesar de eu trazer como alternativos, você já consegue encontrar ele aqui no Brasil. Normalmente se utiliza em aplicações específicas, tá? São ideais, né, para locais de instalação junto ao solo, para você conseguir aproveitar essa captação de energia na parte inferior e, em alguns casos, costuma ter o preço até mais competitivo, né, devido a esse ganho de energia. O outro painel que eu vou trazer aqui é o painel concentrado fotovoltaico. É um painel que você, né, consegue captar, né, uma quantidade de energia maior, né, concentrada, através, né, das suas células específicas fabricadas para isso. Eu não tenho muita informação sobre esse tipo de painel, mas é um painel alternativo aí que também pode ser tendência para o futuro. Tanto o painel bifacial, tá, como esse outro painel, né, o painel concentrado, eles são muito viáveis para a utilização junto a seguidores solares, né, que são os solar trackers, que são aquelas instalações, né, onde os módulos acompanham o movimento do Sol durante o dia. Outro tipo de placa alternativa aqui, tá, que nesse caso não é uma placa em si, são as telhas solares, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre telhas solares, tá? Vou deixar aqui no card para você assistir depois, tá? Já falei bastante deles aqui no canal. São telhas que, ao mesmo tempo, né, protegem a casa. Elas produzem energia, né? Normalmente, algumas possuem uma camada de placas solares por cima, ou, em alguns casos, elas já são toda fabricadas com as células fotovoltaicas embutidas nelas. Existem agora também os painéis solares transparentes. Um grupo de pesquisadores do MIT desenvolveram, né, um painel solar totalmente transparente, tá, que capta a energia do Sol, né, da radiação solar, a luz invisível, tá? A parte ali da radiação que não é visível a olho nu, fazendo com que você tenha simplesmente uma placa solar totalmente transparente, né, e ela pode ser aplicável em qualquer lugar, que você vai, em alguns casos, nem perceber que é uma placa solar. Ela ainda está em estudo, né, tem uma eficiência muito baixa, né, mas pela sua vantagem, né, de poder estar em qualquer lugar sem ser visível, é extremamente grandioso e pode ser que futuramente ela esteja, né, em vários locais. Como eu disse, a eficiência é muito baixa, né? Eles têm a previsão de chegar ao máximo a 11%, né, que se você comparar a um painel solar, aí hoje convencional, está na faixa dos 20, 21%. Bom, agora eu vou falar das principais formas de fabricação, tá, dos módulos fotovoltaicos. Lembrando, né, que os módulos fotovoltaicos convencionais, né, os standards, botando assim os padrões, eles apresentam uma camada superior, né, de vidro, uma inferior de encapsulante, de material isolante, né, o silício, depois outro material isolante e, por último, a parte branca que a gente chama de backsheet, né, de proteção da placa ali. E existem outras duas formas, tá, muito conhecidas no mercado, né, que fazem que o seu módulo fotovoltaico tenha um ganho, né, de eficiência, que são as PERC Cell e as REF Cell. Bom, a PERC Cell é uma camada refletiva, né, que fica ali no inferior da placa, que ajuda na reflexão da radiação solar, que faz, né, com que a radiação solar, né, seja refletida nessa camada inferior, né, ajudando a reduzir a perda de energia no módulo fotovoltaico. Ele ajuda também nas perdas por sobreaquecimento e, consequentemente, né, ajuda a controlar a temperatura do módulo fotovoltaico, né, que normalmente
chega a valores muito altos. Bom, as half cell seriam células fotovoltaicas cortadas ao meio. É um modo fotovoltaico constituído por células fotovoltaicas e todas essas células são praticamente cortadas ao meio. Isso ajuda o modo a ter mais eficiência, né? Questão de sombreamento, né? Vai fazer com que certa parte que esteja sombreada às vezes consiga, né, uma eficiência maior do que, né, em modos convencionais, onde você tem uma célula toda ali formada. Esse tipo de modo ele sofre menos estresse mecânico e, consequentemente, menos fissuras, né, ao longo do tempo de uso e, consequentemente, aumenta também a sua vida útil. Existem alguns outros modelos de painéis solares, né, que são bem alternativos, que ainda não estão, né, no mercado, né, que são uma promessa para o mercado de energia solar, né, que são os painéis constituídos de pigmentos vegetais, onde você já conseguiu, né, aqui no Brasil, na Amazônia, fazer, né, um modo fotovoltaico constituído por esses elementos, né, que ajudam, né, no meio ambiente com relação à degradação, né, dos modos fotovoltaicos no fim da sua vida útil. E também, né, há uma expectativa muito grande aí pelas células de Perovskita, que são células promissoras aí no mercado, tá? Que muitos pesquisadores e estudiosos indicam que elas possuem eficiência muito maior, né, do que as células de silício que nós utilizamos hoje nos modos fotovoltaicos. Então, há uma expectativa muito grande as células de Perovskita seja muito utilizada no futuro, né, que seja tendência dos modos fotovoltaicos fabricados no futuro. Bom, pessoal, tentei trazer aqui um resumo, tá, dos principais modelos e tipos de placas solares que você vai encontrar aí no mercado. A melhor placa solar, né, como eu já disse aqui em alguns outros vídeos para você, é que se adeque ao seu sistema, né, que seja a placa que te atenda, né, que consiga gerar a energia que você precisa, né, com a eficiência e a qualidade que o modo fotovoltaico necessita ter, né, e que ao mesmo tempo, né, possui um preço bem bacana, né, um custo-benefício que seja válido você investir naquele painel. Mas, né, por título de curiosidade, né, ficou aqui nesse vídeo para vocês conhecerem os principais, né, tipos e modelos de placas solares. Deixa um comentário abaixo, tá? Se faltou algum tipo de módulo, tá? Algum tipo de placa, alguma tecnologia diferente que eu não disse aqui, tá? Que eu vou estar sempre olhando aí e a gente troca uma ideia, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito e vejo vocês na próxima. Forte abraço!